Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Hebreus capítulo 6, versículo 4 e 6. A passagem que agora está ocupando nossa atenção é uma das mais graves na Epístola aos Hebreus, até mesmo quando comparada a qualquer outra no Novo Testamento. Provavelmente, poucas almas regeneradas a têm lido refletidamente, sem serem tocadas de temor e tremor. Professantes descuidados têm sido levados frequentemente à inquietação em suas consciências, assim que ouvem sua atemorizante linguagem. A passagem fala de uma classe de pessoas que foram altamente privilegiadas, que foram singularmente favorecidas, mas que, ao invés de terem aperfeiçoado suas oportunidades, desgraçadamente perverteram-nas. Aqueles que trouxeram vergonha e reprovação à causa de Cristo e que estão em uma condição tão sem esperança que é impossível que sejam outra vez renovados para arrependimento. Bom será se cada um de nós levarmos sinceramente nosso coração a Deus, suplicando-lhe que nos impeça de cometer tal naufrágio na fé. Como provavelmente a maioria de nossos leitores estão cientes, os versos diante de nós têm provado ser um dos mais ferozes campos de batalha teológica de todos os tempos. É neste ponto que as mais quentes batalhas entre calvinistas e arminianos têm sido travadas. Aqueles que acreditam que é possível a um verdadeiro cristão cometer pecado e apostatar de modo a cair da graça e se perder eternamente, têm confiadamente apelado para estes versos de modo a provar sua teoria. É muito preocupante, uma vez que sua teoria os tornou tão preconceituosos que se tornaram incapazes de examinar imparcialmente e pesar cuidadosamente seus vários termos. Com suas mentes tão polarizadas por suas visões da apostasia, eles têm antes tomado como certo que esta passagem descreve um verdadeiro Filho de Deus, que virando completamente suas costas para Cristo, no final das contas perece. Mas as Escrituras nos ordenam a examinar tudo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21. Isto implica algo mais que uma investigação superficial e apressada do que é, admitidamente, uma passagem difícil. Se de um lado, os arminianos têm estado sempre prontos a ler, nesta passagem, seus dogmas não bíblicos de apostasia de um cristão, é necessário confessar que muitos calvinistas têm falhado em atacar com sucesso e interpretar satisfatoriamente os pontos mais difíceis destes versos. Estão certos a afirmar que as Escrituras ensinam enfática e inequivocamente a divina preservação e a perseverança humana dos santos, bem como eles têm também sabiamente apresentado que a palavra de Deus não pode e não se contradiz. Se nosso Senhor determinou que suas ovelhas nunca pereceriam, João capítulo 10, versículo 28, então certamente Hebreus 6 não ensina que alguns perecerão. Se através do apóstolo Paulo o Espírito Santo nos assegura que nada pode separar o Filho do amor de seu Pai, Romanos capítulo 8, versículo 35 a 39, então, sem dúvida, a passagem que agora está diante de nós não declara que alguma coisa irá. Pode nem sempre ser fácil descobrir a perfeita consistência de uma escritura com outra, mas nós ainda devemos nos ater firmemente à inerrante harmonia e integridade da verdade de Deus. A primeira dificuldade ligada à nossa passagem é termos certeza da classe de pessoas que estão lá representadas. O Espírito Santo, aqui,
Está descrevendo almas regeneradas ou não regeneradas? O próximo passo é determinar qual é o significado de "e recaíram". Por fim, o que está sendo designado através de "é impossível que sejam outra vez renovados para arrependimento". Antecipando nossa exposição, nós estamos plenamente seguros de que o "recaíram" aqui apresentado significa uma deliberada, completo e final repúdio a Cristo, um pecado para o qual não há perdão. Assim também nós entendemos que impossível renová-los novamente para arrependimento denuncia que sua condição e caso estão além de qualquer esperança de recuperação. Por causa disto, os calvinistas têm, geralmente, afirmado que esta passagem está tratando meramente de não convertidos. Mas, sobre isto há duas objeções insuperáveis. Primeiro, os meramente não convertidos não têm do que recair. Segundo, meramente não convertidos nunca foram renovados para arrependimento. Adicionalmente, a controvérsia que estes versos têm ocasionado, não poucos têm transformado através de um uso indevido. A má interpretação dessa passagem tem também, creio eu, em muitos casos, criado uma extrema aflição mental a duas classes de pessoas. Aos professantes que, após terem caído em algum pecado grave, têm sido despertados para reflexão alarmantes, e aos verdadeiros cristãos, quando caem ante o poder de uma doença mental, mergulhando em um estado de fraqueza espiritual, ou quando são levados a enormes transgressões da lei divina, tornando-se culpados como o foram Davi e Pedro. E isto nada tem criado além de obstáculos intransponíveis no caminho de ambos, que estão pondo seu refúgio em reter a esperança a eles proposta no Evangelho. Tudo isso torna ainda mais necessário que nós inquiramos cuidadosamente o significado desta passagem. Quando corretamente entendida, ela não dá suporte a qualquer falsa conclusão ajustada para produzir cuidado, de nenhuma forma projetada para induzir ao desespero. Condição da alma. Antes de termos uma educação das dificuldades acima mencionada, e para preparar o caminho de nossa exposição desses versos, cujo conteúdo tão violentamente tem embaraçado a muitos, deixe-nos recordar mais uma vez a condição da alma na qual esses cristãos hebreus tinham caído. Eles tinham se tornado negligentes para ouvir. Hebreus capítulo 5, versículo 11. Não estavam experimentados na palavra da justiça. Hebreus capítulo 5, versículo 13. E eram incapazes de mastigar mantimento sólido. Hebreus capítulo 5, versículo 14. Esta condição estava repleta das consequências mais perigosas. Os hebreus tinham se tornado indiferentes, negligentes e inerentes. O Evangelho, uma vez carinhosamente e amado afetuosamente por eles, tinha-se tornado insípido e vago. As perseguições e contendas de seus compatriotas tornaram-se um doloroso fardo, sob o qual gemiam e sob o qual não gozavam da comunhão com o Senhor Jesus. Os caracterizavam a escuridão, a dúvida, a tristeza, a indecisão e, consequentemente, um caminhar em que o poder do amor de Cristo não era manifestado. Agora, se eles continuassem nessa condição, o que mais poderia resultar senão apostasia? Esquecimento, se continuando, termina em rejeição, apatia em antipatia, descrença em infidelidade. Tal era seu perigo, e se sucumbissem a ele, suas condições seriam sem esperança. Nenhum evangelho restaria a ser pregado, nenhum poder para resgatá-los e levantá-los. Eles tinham ouvido e conhecido a voz que dizia: "Vinde a mim e eu vos aliviarei". Eles tinham professado crer no Senhor, que morreu pelos pecadores, e ter escolhido a Ele como Salvador e Mestre. E agora estavam se esquecendo e abandonando a rocha da sua salvação.
Se eles deliberada e obstinadamente continuassem nessa situação, eles estariam em perigo de impenitência concluinte e dureza de coração. A exortação deve ser vista em conexão a uma circunstância especial dos hebreus. Após a rejeição do Messias por Israel, o evangelho havia sido pregado aos judeus pelos apóstolos, e os dons e o poder do Espírito Santo tinham sido manifestos entre eles. Os hebreus tinham aceito o evangelho do, uma vez crucificado, glorificado Redentor que enviou do céu o Espírito, um sinal de sua exaltação, em um penhor da herança futura. Tenho, então, entrado na esfera da manifestação da nova aliança. Qualquer um que obstinadamente o abandonasse, somente poderia recair naquela fase do judaísmo que crucificou o Senhor Jesus. Para eles, não haveria alternativa além de seguir para o pleno conhecimento do sacerdócio celestial de Cristo e para a aceitação de crente e para o louvor através do mediador no santuário celestial, ou cair de volta na atitude, não dos israelitas, pois diante do Pentecostes, como João o Batista e aqueles que aguardavam a prometida redenção, nem mesmo na condição daqueles pelos quais o Salvador orou, porque não sabiam o que faziam, mas um estado de consciente e obstinada inimizade contra Cristo e no pecado de rejeitá-lo e colocá-lo em público vitupério. O perigo o qual esta inércia espiritual expôs os hebreus era tal que justificava a forte linguagem da repreensão e reprovação. A apostasia de Cristo era um passo mais fácil e natural para um judeu que para um crente gentil, porque o caminho estava sempre aberto e os convidando, como homens, a retornar às associações que uma vez carregavam com eles, de aparência exterior de santificação no nome de Jeová, e que somente o poder da graça os tinha permitido renunciar. Quando as realidades espirituais se tornaram inoperantes em suas almas, a imagem visível de como era permanecia, e aí estava o perigo deles se entregarem em reverência às suas almas. Se não houvesse um exercício habitual de seus sentidos espirituais, o poder de discernimento poderia não permanecer. Eles poderiam chamar o mal de bem e o bem de mal. A ignorância que brota da negligência espiritual inicia sua própria punição pelo embotamento indiferente do que uma vez foram mentes claras e rouba ao espírito seu poder de detectar os astutos métodos do diabo. É somente na presença de Deus que o cristão pode, com efeito, externar suas energias espirituais. Permanecer em Cristo nos mantém naquela presença. Nenhum erro mais infeliz pode sobrevir a um crente que separar nos hábitos de sua mente o conhecimento adquirido do viver Cristo. A fé morre prontamente quando separada de seu objetivo. O conhecimento, entretanto, é precioso, mas o conhecimento de Deus é algo progressivo. Colossenses capítulo 1, versículo 10, cujo final não é obtido deste lado da glória. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 2. A experiência máxima de um cristão avançado é de uma contínua iniciação. Com uma perspectiva cada vez mais larga, ele tem uma percepção cada dia mais profunda da graça na qual se encontra, na qual ele se estabelece mais e mais pela palavra da justiça. Uma fé clara e crescente nas coisas celestiais era necessário para preservar os cristãos judeus da recaída. Voltar ao judaísmo era desistir de Cristo, o qual havia deixado suas casas desertas. Mateus capítulo 23, versículo 38. Seria cair da graça e colocar a eles próprios não somente debaixo da maldição comum da lei, mas da maldição particular que tinham trazido a culpa do sangue de Jesus sobre a réproba e cega nação de seus assassinos. Deve ser notado, contudo, que é tão fácil e que a atração é tão real para um cristão gentil retornar àquele mundo do qual o Senhor o chamou. Quando era um cristão judeu,
retornar novamente ao judaísmo. E na exata proporção em que o cristão falha em andar com Deus diariamente, assim também o mundo obtém poder sobre o seu coração, mente e vida, e uma continuidade no mundanismo está repleta das mais diretas e fatais consequências. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados. Aqui, o apóstolo continua a digressão que iniciou em Hebreus, capítulo 5, versículo 11. O parênteses teve duas divisões. A primeira, em Hebreus, capítulo 5, versículo 11 ao 14, é repreensiva. A segunda, em Hebreus, capítulo 6, versículo do 1 ao 20, é exortativa. No capítulo 6, ele exorta os hebreus sobre dois deveres: o progresso no caminhar cristão, perseverança interior. A primeira exortação está proposta no verso 1 e 2 e qualificada no verso 3. O motivo para obedecer é esboçado a partir do perigo da apostasia, verso 4 e 6. A abertura, porque, no verso 4, anuncia uma conexão próxima de nossa passagem atual com aquela que imediatamente a precede. Ela esboça uma conclusão do que o apóstolo tinha dito em Hebreus, capítulo 5, versículo 11 a 14. Ele amplifica o se do verso 3. Ele mostra um sério aviso contra sua continuação em sua indolência atual. Isso delineia um terrível contraste com a possibilidade no verso 3. O apóstolo considera a degeneração dos hebreus com desânimo. Ele parece ver nisto o perigo de uma completa, confirmada, obstinada e irrecuperável apostasia da verdade. Ele os observa à beira de um precipício e ele, por isto, levanta sua voz e, com veemência, ainda amando honestamente, os avisa sobre tão temível mal. Três coisas chamam nossa cuidadosa atenção ao nos aproximarmos de nossa passagem: as pessoas a quem aqui se fala, o pecado que elas cometem e a condenação anunciada a elas. Ao considerar as pessoas a quem se fala, é da maior importância notar que o apóstolo não diz nós que fomos uma vez iluminados, nem mesmo diz vocês. Ao invés, ele diz aqueles. Em claro contraste com eles, ele diz aos hebreus: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Posteriormente, quando o apóstolo vem declarar sua esperança e convicção concernente a estes hebreus, que não são como aqueles que haviam descrito antes, nem como se estivessem para cair em perdição, e ele fez isso sobre três bases nas quais eles seriam diferenciados destes. Primeiro, que eles teriam aquelas coisas que acompanham a salvação. É isto: coisas das quais a salvação é inseparável. Nenhuma dessas coisas, contudo, havia ele atribuído àqueles que descreveu neste lugar, verso 4 e 6. Por isso, se agiu dessa forma, não teria sido eles para o apóstolo um argumento e uma evidência de uma conclusão contrária, que estes não cairiam e nem pereceriam como aqueles? Eis o porquê ele não atribuiu nada a estes aqui no texto que faça particularmente companhia à salvação. Segundo, ele os descreve por seus deveres de obediência e fruto da fé. Isto foi o trabalho e o amor para com o nome de Deus, verso 10. E por isso, também, ele os diferencia daqueles do texto, concernentes àqueles que julgava deveriam perecer eternamente, o que estes frutos da fé salvadora e do amor sincero não deveriam. 3. Ele acrescenta que na preservação daqueles aqui mencionados, a fidelidade de Deus é levada em consideração, porque Deus não é injusto para se esquecer, porque eles eram aqueles que ele pretendia que estivessem interessados na aliança da graça, considerando que só assim há algum engajamento da fidelidade e da justiça de Deus para preservar os homens da apostasia e da ruína. E há, dessa forma, uma igual relação sobre todos que são assim alcançados pela aliança. Mas para aqueles do texto,
ele não supõe tal coisa, e por isso não anuncia que qualquer justiça ou fidelidade de Deus estava de qualquer forma comprometida com a sua preservação, mas muito ao contrário. Dr. John Owen. É muito pouco preciso designar como meros professantes aqueles descritos do verso 4 e 5. Eles foram de uma classe que tinha gozado de grandes privilégios, acima de tudo, como agora acompanha a pregação do Evangelho. Aqueles aqui retratados são ditos como havendo recebido 5 privilégios, o que está em contraste com as 6 situações enumeradas no verso 1 e 2, as quais pertencem ao homem na carne, sob o judaísmo. 5 é o número da graça, e as bênçãos aqui mencionadas pertencem à dispensação cristã. Ainda que eles não fossem verdadeiros cristãos, isto é evidente do que não é dito. Observe que eles não foram citados como sendo eleitos de Deus, como aqueles por quem Cristo morreu, como aqueles que foram nascidos no Espírito. Eles não são citados como sendo justificados, perdoados, aceitos no amado, nem é citado qualquer coisa sobre sua fé, amor ou obediência, ainda que estas sejam exatamente as qualidades que distinguem um verdadeiro filho de Deus. Primeiro, eles tinham sido iluminados. O sol da justiça havia brilhado, trazendo cura nas suas asas. E como Mateus capítulo 4, versículo 16 diz: o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Diferente do pagão, a quem Cristo, nos dias de sua carne, não visitou. Aqueles que vieram sob o som de sua voz foram maravilhosamente e gloriosamente iluminados. A palavra grega para iluminado aqui significa receber luz ou conhecimento através do ensino. É assim que traduzida na Septuaginta em Juízes capítulo 13, versículo 8, 2 Reis capítulo 2, versículo 2, versículo 17 e 27. O apóstolo Paulo a utiliza como manifestar ou trazer à luz em Coríntios capítulo 4, versículo 5, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 10. Satanás cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que é dar conhecimento dele. Então, iluminado aqui significa ser instruído na doutrina do evangelho, tendo desta forma uma clara compreensão dele. Na passagem paralela em Hebreus capítulo 10, versículo 26, as mesmas pessoas são citadas como tendo recebido o conhecimento da verdade. Confronte também em 2 Pedro capítulo 2, versículo 20 e 21. Contudo, somente um conhecimento natural de coisas espirituais, como pode ser adquirido por ouvir exteriormente ou por ler, exatamente como alguém pode ser iluminado por fazer um estudo especial de uma das ciências. Isso está longe de ser aquela iluminação espiritual que transforma. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Uma ilustração de uma pessoa não regenerada sendo iluminada, como aqui é encontrada no caso de Balaão, em Números capítulo 24, versículo 4. Segundo, eles tinham provado o dom celestial. Para provar, é necessário ter uma experiência pessoal e não uma mera descrição. Provar não inclui comer, muito menos digerir e transformar em nutrição aquilo que é provado, porque sua natureza, sendo, através deste ato discernida, será recusada, de fato, ainda que nós gostemos de seu paladar e sabor em alguma outra ponderação. As pessoas aqui descritas, então, são aquelas que têm um certo grau de entendimento e apreciaram a revelação da graça, como os ouvintes nos pedregais. Eles receberam a palavra com grande alegria. O provar está em contraste com o comer, de João capítulo 6, versículo de 50 ao 56. As opiniões estão divididas se o dom celestial se refere ao Senhor Jesus ou à pessoa do Espírito Santo. Talvez não seja possível para nós dogmatizar este ponto. Realmente, a diferença é indistinta, pois o Espírito está aqui para glorificar a Cristo
como ele veio do Pai por Cristo como dom de sua ascensão ao seu povo. Se a referência for ao Senhor Jesus, João capítulo 3, versículo 16, serão referências pertinentes. Se for ao Espírito Santo, serão Atos capítulo 2, versículo 38, capítulo 8, versículo 20, Atos capítulo 10, versículo 45, Atos 11, capítulo 17. Pessoalmente, nos inclinamos para a última. Este dom divino é aqui citado como sendo celestial por causa do céu e que guia para o céu, em contraste com o judaísmo. Confronte Atos capítulo 2, versículo 2, 1 Pedro capítulo 1, versículo 12. Deste dom, aqueles apóstatas tinham provado ou tinham uma experiência comparável a Mateus capítulo 27, versículo 34, onde provar é o oposto a verdadeiramente beber. Aqueles aqui em destaque haviam tido uma familiaridade com o Evangelho, como para ganhar uma grande medida de suas bem-aventuranças, como também para grandemente agravar seus pecados e condenações. Uma ilustração deste fato é encontrada em Mateus capítulo 13, versículo 20 e 21. Terceiro, eles se tornaram participantes do Espírito Santo. Primeiro, deve ser mostrado que a palavra grega para participantes aqui é uma palavra diferente da que é usada em Colossenses capítulo 1, versículo 12 e 2 Pedro capítulo 1, versículo 4, onde verdadeiros cristãos estão em vista. A palavra aqui simplesmente significa companheiros, referindo-se a algo externo ao invés de interno. A palavra é para ser observado que este item está colocado no meio de 5. Isto porque ele descreve o princípio motor dos outros 4, os quais estão todos em efeito. Estes apóstatas nunca nasceram do Espírito. João capítulo 3, versículo 6. Muito menos eram seus corpos, seu templo. 1 Colossenses capítulo 6, versículo 19. Nem nós cremos que estes versos ensinam que o Espírito Santo tenha, a qualquer tempo, trabalhado internamente neles, pois caso contrário, Filipenses capítulo 1, versículo 6, teria sido contradito. Isso significa que eles tinham compartilhado dos benefícios de suas operações sobrenaturais e manifestações. Moveu-se o lugar. Atos capítulo 4, versículo 31. Ilustra isso. Abaixo, nós citamos o Dr. John Brown. É altamente provável que o escritor inspirado refira-se primeiramente aos dons miraculosos e operações do Espírito Santo, pelos quais a primitiva dispensação da cristandade foi administrada. Estes dons não foram de nenhuma forma confinados àqueles que foram transformados pela renovação de seus entendimentos. As palavras de Nosso Senhor em Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23, e de Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 e 2, parecem anunciar que a retenção destes homens não renovados não foi muito incomum naquela época. De forma nenhuma eles mostram claramente que sua retenção é um estado não regenerado e um estado não regenerado são de alguma forma incomparáveis. Quarto, e provaram a boa palavra de Deus. Eu entendo por essa expressão a promessa de Deus com respeito ao Messias. A essência e a substância de tudo. É digno de nota o fato dessas promessas estar por distinção designada através de Jeremias como a boa palavra. Jeremias capítulo 36, versículo 14. Então, esta boa palavra de Deus é experimentar o fato de que Deus tem sido fiel à sua promessa, tanto quanto um homem não convertido possa gozar das bênçãos e vantagens que fluem daquela promessa sendo cumprida. Provar a boa palavra de Deus parece apenas gozar as vantagens da nova dispensação. Uma confirmação adicional de que o apóstolo aqui está se referindo a este fato, de que estes apóstatas tinham testemunhado o cumprimento da promessa de Deus, é obtida através da comparação com Jeremias capítulo 29, versículo 10. Porque, assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia,
vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Note quão cuidadosamente o apóstolo ainda mantém a palavra provar, o melhor meio de nos permitir identificá-los. Ele não pode dizer como Jeremias: achando-se as tuas palavras, logo as comi. Jeremias capítulo 15, versículo 16. É como se ainda dissesse: eu não falei daqueles que têm recebido nutrição, mas daqueles que somente a têm provado, tanto que eles deveriam ter desejado isto como leite racional, não falsificado, e crescerem por meio disto. Um impressionante exemplo de alguém que tão somente provou a boa palavra de Deus é encontrado em Marcos capítulo 6, versículo 20, porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e guardava-o com segurança e fazia muitas coisas, atendendo-o e de boa mente o ouvia. Quinto, e as virtudes do século futuro ou era futura. A referência aqui é para a nova dispensação que foi anunciada pelo Messias de Israel, de acordo com as predições do Velho Testamento. Isto tem correspondência com o "neste últimos dias", de Hebreus capítulo 1, versículo 1, e está em contraste com o tempo passado, ou a economia mosaica. Seu Messias não era nenhum outro senão o Deus forte, Isaías capítulo 9, versículo 6. E maravilhosas e gloriosas, estupendas e únicas foram suas obras miraculosas. Destes poderes, estes apóstatas haviam provado ou haviam experimentado. Eles haviam sido testemunhas pessoais dos milagres de Cristo e também das maravilhas que seguiam sua ascensão, quando tão gloriosas manifestações do Espírito foram dadas. Portanto, eles eram inexcusáveis. Evidências convincentes e conclusiva haviam sido apresentadas diante deles, mas não houve fé responsiva em seus corações. Um correto exemplo disso pode ser encontrado em João capítulo 11, versículo 47 e 48. E recaíram. A palavra grega aqui é muito forte e enfática, até mais forte que aquela usada em Mateus capítulo 7, versículo 27, quando é dito: da casa construída sobre a areia, e foi grande a sua queda. É uma queda completa, um total abandono do cristianismo que está em destaque aqui. É um virar as costas, proposital à verdade de Deus revelada, um total repúdio do evangelho. É acontecer um naufrágio na fé. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 19. Este pecado terrível não é cometido por um mero professante nominal, porque ele não tem nada de onde realmente recair, salvo um nome vazio. A classe aqui descrita são aqueles que tiveram suas mentes iluminadas, suas consciências agitadas, suas afeições movidas em um grau considerável, e ainda aqueles que nunca foram trazidos da morte para a vida. Não são cristãos apóstatas que estão em estudo aqui. Não é simplesmente cair em pecado, este ou aquele pecado. O maior pecado que um homem regenerado pode possivelmente cometer é uma negação pessoal de Cristo. Pedro foi culpado disto e ele ainda foi renovado para o arrependimento. É uma total renúncia de todas as verdades distintas e os princípios do cristianismo, e isso não secretamente, mas abertamente, o que se constitui em apostasia. E recaíram. Esta dificilmente é uma tradução justa. Tem sido dito que o apóstolo aqui não estava afirmando que tais pessoas iriam ou foram recair, mas que se eles fossem recair, uma suposição que, contudo, jamais poderia se realizar. Então, a consequência seria que eles não seriam renovados para arrependimento. As palavras literalmente traduzidas são: e apostataram, ou ainda têm apostado. O apóstolo obviamente anuncia que tais pessoas podem e que essas pessoas tinham de fato recaído. Por recaindo, nós estamos claramente entendendo o que é comumente chamada apostasia. Isso não consiste em uma queda ocasional em efetivo pecado, por mais grave e agravado que seja, nem na renúncia de alguns princípios do cristianismo.
ainda que seja aqueles que são de considerável importância, mas em uma renúncia aberta total, determinada de todos os princípios constituintes do cristianismo, e um retorno para uma falsa religião, como a dos judeus descrentes ou pagãos, ou para a infidelidade aberta e para a irreligiosidade aberta. É impossível que os que recaíram sejam outra vez renovados para arrependimento. 4 questões aqui clamam por resposta. O que significa renovados para o arrependimento? O que quer dizer outra vez renovados para o arrependimento? Porque esta experiência é impossível a quem isto é impossível? O arrependimento significa mudança de pensamento. Mateus capítulo 21, versículo 29 e Romanos capítulo 11, versículo 29 estabelecem isso. É mais que uma ação mental, a consciência estando também ativa, levando à contrição e autocondenação. Jó capítulo 42, versículo 6. No não regenerado é simplesmente uma obra da natureza. No Filho de Deus é forjado pelo Espírito Santo. O último é evangélico, sendo uma das coisas que acompanham a salvação. O primeiro não é assim, sendo a tristeza do mundo, a qual opera a morte. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Esse tipo de arrependimento ou remorso tem sua mais impressionante exemplificação no caso de Judas. Mateus capítulo 27, versículo 3 e 5. Tal foi o arrependimento destes apóstatas. O verbo grego para renovar não ocorre em nenhum outro lugar no Novo Testamento. Provavelmente restaurar teria sido melhor, pois é a mesma palavra usada na Septuaginta para um verbo hebraico que significa renovar no sentido de restaurar. Salmo capítulo 103, versículo 5. Salmo capítulo 104, versículo 30, Lamentações capítulo 5, versículo 21. José o aplicou à renovação do templo. Mas o que significa renovar para arrependimento? Agora é impossível renovar para arrependimento. Aqueles que abandonaram totalmente a revelação cristã, algumas coisas são impossíveis no que diz respeito à natureza de Deus. Como ele não pode mentir ou perdoar pecados sem a santificação e sua justiça, outras coisas que são possíveis à natureza de Deus são feitas impossíveis por seus decretos ou propósitos. Veja Samuel capítulo 15, versículo 28 e 29. Ainda outras coisas são possíveis ou impossíveis, considerando a regra ou a ordem de todas as coisas conforme foram estabelecidas por Deus. Por exemplo, não pode haver fé sem ouvir a palavra. Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 17. Finalmente, precisa ser dito que enquanto as Escrituras falam claramente e positivamente da perseverança dos santos, ainda é uma perseverança de santos, não de professantes não regenerados. A divina preservação não está somente em uma situação segura, mas também em um caminho santo de disposição e conduta. Nós estamos, mediante a fé, guardados na virtude de Deus para a salvação. Nós estamos guardados pelo Espírito, trabalhando em nós um espírito de total dependência, renunciando nossa própria sabedoria e força. O único lugar do qual nós não podemos cair é aquele embaixo na poeira. É lá que o Senhor busca seu próprio povo, desarraigando-os de toda a confiança na carne e dando-lhes a experimentar que é quando estão fracos é que são fortes. Estes tais, e somente estes tais, são salvos e salvos eternamente. Amém.